Olá! Muito bom poder falar com vocês, muito bom mesmo à distância, poder falar com as minhas tias, com as minhas primas que eu tanto amo e estou com muita saudade também. Poder falar com todas as irmãs que estão aí presentes, irmãs queridas também, que eu amo muito, minha mãe. Então é uma alegria muito grande. Minha mãe pediu para me dar essa palavra para vocês e eu fiquei pensando que eu poderia, falar para vocês. E eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração essa semana para que eu pudesse falar com as mães de ribeirinhas com quem eu trabalho, que eu evangelizo. E eu quero compartilhar o mesmo com vocês. Eu sei que é meio difícil ter que prestar atenção e através de vídeo é meio complicado, né? Mas se você puder nesse momento se concentrar, puder colocar o seu coração na presença de Deus, mesmo através desse vídeo, algo tão informal, mas que você possa entender a palavra do Senhor e trazer para a sua vida. Isso que é o meu desejo. Eu quero orar com você então aí onde você está, que vocês fechem os olhos de vocês e que nós possamos falar com o Senhor nesse momento para que Ele venha com o seu amor nos ensinar. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Obrigado pela Tua palavra, que é o nosso refrigério, é o nosso alimento, a Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que é tão poderosa, Deus. Que o Senhor fale conosco, fale com cada mulher, Deus, e que possamos compreender e viver a Tua palavra. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Como eu disse, eu tive a alegria essa semana de comemorar o Dia das Mães com as mulheres ribeirinhas, as mulheres com quem eu trabalho. E eu queria dar um brinde para elas, Eu queria dar alguma lembrança, alguma coisa para comemorar esse dia, porque nós mães merecemos, E então veio essa ideia de fazer essa bicicletinha, não sei se você está conseguindo ver daí, É uma bicicletinha, um triciclo, e que é bem próprio aqui de Afuá, E então resolvi fazer para dar para cada mulher, para cada mãe. E eu fiquei pensando, o que eu poderia ensinar para elas através dessa lembrança, o que eu poderia levar de Deus para elas. E vocês estão vendo aqui que atrás desse triciclo tem uma plantinha, A gente botou a semente, ela vai germinando. E eu fiquei pensando, uma planta, uma flor, se a gente não cuida dela, o que acontece com ela? Ela morre, Ela precisa do nosso cuidado. Ela precisa que todos os dias a gente vá lá, jogue uma água. Quando ela está crescendo, a gente vai lá e vá podando ela, E põe ela para pegar um pouquinho de sol, tire do sol. Tem todo um cuidado para que ela possa crescer bonita e dar frutos e dar flores. E eu fiquei pensando que nós como mães é do mesmo jeito, Mas eu queria trazer duas lições para vocês dessa ilustração aqui. Duas lições. Eu quero usar um texto da palavra do Senhor que vai nos ajudar a aprender um pouquinho essas duas lições que eu quero ensinar para vocês. É um texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Então, se você está aí com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias e abra lá em 1 Samuel, capítulo 1. Uma história muito conhecida, eu acredito que todas vocês conhecem essa história. É a história de Ana, E essa história que me fez dar o nome ao meu filho, Samuel. Eu gosto muito dessa história, aprendo muito com a vida de Ana. E eu quero, juntamente com você, então, lembrar dessa história e trazer essas duas lições para a nossa vida, mais especificamente como mães. Então, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então aqui é uma família, Eucana, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Ana era estéril, ela não podia engravidar, E essa mulher sofria muito por causa disso.
Pensa você como uma mulher, se você fosse estéril e não pudesse engravidar. Todas que estão aí reunidas são mães, têm filhos, tiveram a alegria de ter o seu filho. Mas Ana não tinha essa alegria, né? O desejo de toda mulher de ter um filho, Ana também tinha esse desejo, mas ela não podia ter. E a Bíblia fala que, olha como Ana estava, pela situação dela, de não ter filhos. Olha só, no versículo 7 e no versículo 8 diz assim: pelo que Ana chorava, no finalzinho do versículo 7, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes, Ana? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana chorava muito. Ana não estava comendo. Ana vivia triste, né? Ele fala: por que está mal o teu coração? Ana era uma mulher sofrida e ela tinha um motivo, ela não podia ter filhos. Nós como humanos, nós sofremos, né? Somos humanos, choramos muitas vezes. Só que Ana teve uma atitude maravilhosa em meio à tristeza dela, em meio à angústia do seu coração, a angústia da sua alma, né? Naquele momento tão difícil de Ana, com toda aquela situação, ela tomou uma decisão. Olha só o que Ana fez. Eles então, a família toda se reuniu e foram até a casa do Senhor, né? E olha o que fala o versículo 10 e o versículo 11. Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana estava ali na casa do Senhor e lá ela resolveu orar, se prostrar na presença de Deus. E a Bíblia fala, com toda aquela amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Na presença de Deus, diante do Senhor, em oração, Ana entregou tudo aquilo que estava dentro dela. Toda a sua tristeza, ela colocou aos pés do Senhor. Ela buscou ao Senhor no momento da necessidade, num momento tão difícil, de dor, de angústia. Ela estava na presença do Senhor. E o versículo 11 fala: Ana então fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, a tua serva e de tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que linda a oração de Ana. Ela se rendeu aos pés do Senhor em oração, chorou abundantemente, mostrou ao Senhor toda a sua aflição, toda a sua angústia, e ela falou ao Senhor: Senhor, se o Senhor se atentar, olhar para a minha aflição e me der um filho, aquele filho que eu tanto desejo, um varão, Senhor, eu faço um voto contigo, eu vou consagrar ele por todos os dias da sua vida. Olha que maravilhoso. Ana não só derramou o seu coração na presença de Deus, as suas aflições, as suas angústias, mas ela fez um voto com o Senhor. E aí continua a história. Depois que Ana fez esse voto e essa oração, aconteceu algo. No versículo 18, olha só que interessante, no versículo 18, no finalzinho do versículo 18 diz assim: assim Ana se foi seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. Que coisa maravilhosa. Depois que Ana se derramou na presença de Deus e entregou tudo para Deus, ela voltou a comer, ela sorriu, o seu semblante era outro. Irmãs, na presença do Senhor, tudo muda. Deus muda, Ele converte a tristeza em alegria. Deus é tremendo. Estar na presença de Deus é tremendo. Quando nós nos derramamos na presença do Senhor, Ele faz maravilhas no nosso coração, na nossa vida. E Ele fez na vida de Ana. Ana voltou a sorrir, Ana comeu, porque ela se rendeu na presença do Senhor. E aí continua a nossa história. No versículo 19 fala que eles saíram pela madrugada, adoraram ao Senhor,
voltaram para sua casa. Eucana então teve relação com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Que maravilha! O milagre de Deus na vida daquela mulher. Ela confiou em Deus, ela foi, depositou tudo na presença do Senhor e o Senhor fez um grande milagre. O Senhor concedeu a Ana o que ela tanto desejava, um filho. Que maravilha, que Deus poderoso, que Deus de milagres, que faz grandes coisas que só Ele pode fazer. Basta crermos, temos que crer nesse Deus. E os propósitos de Deus para a vida da Ana eram grandiosos. Será que Ana realmente entregou Samuel de volta para Deus? Mas era aquele filho que ela tanto queria, agora ela tinha do lado dela. Será que ela ia ter coragem de consagrar aquele filho para Deus? Olha o que diz o versículo 26, 27 e 28. E disse ela, Ana, ela voltou então, depois de ter desmamado Samuel, ela voltou ao templo, apresentou ele ao sacerdote Eli e falou: sacerdote, meu senhor, viva a tua alma. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. No versículo 11, então, fala: então Eucana foi até Ramá, sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ana entregou Samuel ao Senhor. Aquilo que ela havia prometido, o voto que ela fez ao Senhor, ela sim concretou. Ela levou Samuel à casa do Senhor e entregou o seu filho para a obra do Senhor. E a gente sabe, né? Samuel foi um grande homem de Deus. Um homem que serviu ao Senhor com tanta dedicação. Um homem que fez grandes coisas na obra do Senhor. Porque a mãe resolveu cumprir com o seu voto na presença de Deus. Sabe, minha querida, você que está ouvindo aí, lembre dessa história. E nessa história a gente pode tirar essas duas lições que a gente vai... Toda vez que vocês olharem para uma plantinha, vocês vão lembrar. A primeira lição: como uma plantinha precisa ser regada e cuidada para que ela cresça linda e floresça e até dê frutos, nós precisamos cuidar dela. E a primeira lição que nós aprendemos como mães, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Cuidar com amor, cuidar com dedicação, dar o nosso melhor pelos nossos filhos. Porque é isso que Deus deseja de nós. Aí você deve pensar aí, mas eu cuido do meu filho. Eu dou uma roupa, a melhor roupa para ele. Eu dou o alimento de todos os dias, preparo sua comida. Ele estuda na melhor escola. Ele tem o melhor, tem os brinquedos dele. Eu cuido do meu filho. Sim, mas será que você dá para ele o principal cuidado e o maior cuidado que você tem que dar? Que é o cuidado espiritual. Esse, minha querida, é o maior cuidado que você pode dar para o seu filho. Cuidar dele, do coração dele, da vida dele com Deus. É muito maior, muito melhor do que uma roupa de marca, do que uma melhor comida ou uma melhor escola. É Deus na vida do seu filho. É isso que você tem que dar para ele. Como você tem cuidado do seu filho? Como é que a gente pode dar Deus para os nossos filhos? Ana deu Deus para Samuel. Ana entregou Samuel para Deus, e nessa entrega dela de ter dado seu filho a Deus, Samuel estava recebendo Deus. Porque Ana não se preocupou: ai, mas ele era o meu filho que eu tanto desejava, eu vou ficar com ele aqui pertinho de mim, ele vai ser meu. Não, ela deu o melhor para o seu filho. Ela entregou Samuel para Deus, consagrou o seu filho para Deus, e o Samuel foi um grande homem de Deus. E o seu filho? E a sua filha, você tem consagrado ao Senhor? Você tem dedicado o seu filho e a sua filha ao Senhor? Tem dado para ele aquilo que é o melhor, que é Deus? Aí a gente pode pensar de forma prática, como dar Deus para os nossos filhos? Sabe, querida, existe a igreja,
um lugar que você pode investir na vida do seu filho. Você tem levado o seu filho e a sua filha no EBD? Que eu sei que na igreja de vocês tem EBD todo domingo, escola bíblica dominical. Lá o seu filho vai poder aprender de Deus. Lá o seu filho vai poder aprender os princípios do Senhor, o amor de Deus. Ou você tem deixado lá na sua casa o seu filho vendo desenho domingo de manhã, você fica com preguiça, não vou na igreja hoje porque eu preciso fazer a comida. E o seu filho fica junto com você lá ao invés de estar na casa do Senhor, aprendendo sobre Ele. Não, eu não vou hoje porque vai passar um negócio legal na televisão, eu vou ficar aqui. E o seu filho fica junto e não foi para a igreja. Não foi aprender do Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu lembro da minha mãe. Quando eu era criança, minha mãe nos levava para EBD. E sabe o que mais me marca na minha mãe? É que toda a minha infância, eu lembro que pouquíssimas vezes eu faltei na EBD. Pouquíssimas. Porque a minha mãe entendia que a gente precisava aprender do Senhor. Eu lembro que a nossa igreja, a igreja do Marco, que vocês conhecem, fica a mais ou menos meia hora, 40 minutos de ônibus da nossa casa. E toda vez que nós íamos, eu vomitava no ônibus, porque eu não conseguia, eu ficava enjoada. Toda vez. Minha mãe, às vezes, tinha que descer do ônibus para que eu pudesse me recuperar para poder ir para a igreja, pegar outro ônibus e ir para a igreja. E minha mãe nunca deixou que isso desanimasse ela. Pelo contrário, mesmo eu vomitando, mesmo com todo aquele sol quente de rachar, 40 minutos dentro de um ônibus, a gente ainda andava 2 quarteirões para chegar na igreja e voltar da igreja. Mesmo a gente chegando meio de meia, 1 hora em casa depois e chegando com muita fome para almoçar, mesmo assim, minha mãe não deixou de nos levar para a igreja. Todo domingo de manhã, minha mãe enfrentava os meus vômitos, enfrentava aquele sol, enfrentava aqueles quarteirões, a fome que a gente tinha até chegar em casa, mas ela nos levava à casa do Senhor, porque ela entendeu que nós precisávamos ser alimentadas pela palavra do Senhor. Sabe, como você tem cuidado dos seus filhos? Eu quero que você pense agora, você tem investido na vida dos seus filhos? Você tem investido para que eles cresçam através da palavra do Senhor? Você tem levado eles à igreja? Mais ainda, você tem orado com eles na sua casa? Você tem feito devocional com os seus filhos? Você tem incentivado os seus filhos a decorarem a palavra do Senhor? A amarem o Senhor e temerem o Senhor acima de tudo? Ou não? Você não se importa com isso? Seu filho que é adolescente, você incentiva todos os dias ele a ir pegar a Bíblia dele e orar, fazer o seu devocional? Você tem cuidado do seu filho? Ana cuidou de Samuel. Ana deu o melhor para ele, que foi Deus. E você? Sabe, eu falo isso para a glória de Deus. O Samuel hoje sabe o Salmo 23 inteiro decorado. O Samuel sabe João 3,16 decorado. Antes de dormir, o Samuel me chama: mamãe, tem que falar o versículo para dormir. Em paz me deito e logo eu durmo, porque tu, Senhor, me faz dormir em segurança. Irmãs, isso é para a glória de Deus. Porque o Senhor um dia me fez entender que eu preciso investir na vida do meu filho, eu tenho que cuidar dele, e o maior cuidado é dar Deus ao meu filho. Pense nisso. Será que você tem cuidado do seu filho com amor e dedicação, assim como nós precisamos cuidar da plantinha para que ela cresça e fique linda? Primeira lição que a gente aprende com a vida de Ana e com essa plantinha: nós precisamos cuidar do nosso filho e dar o maior cuidado que ele precisa, que é Deus. A segunda lição e última lição que nós aprendemos então com a história de Ana e com essa plantinha é que nós, como mães, nós temos que cuidar e cuidamos dos nossos filhos. Mas sabe, nós também somos cuidadas. Nós não estamos sozinhas. Nós temos alguém cuidando de nós. E esse alguém é Deus. Ana era uma mulher que tinha o Senhor. E esse Deus cuidava de Ana. Tanto que Ana foi buscar quem no momento da aflição, da tristeza? Esse Deus que é um Deus amigo, companheiro, que cuida de nós. E esse Deus prontamente quer nos ouvir. Quer fazer aquilo que está lá dentro do nosso coração, que seja a vontade dele também. O Senhor quer cuidar de nós, Ele cuida de nós. Que maravilha, né? Deus ouviu a oração de Ana.
no momento da aflição e concedeu a ela aquele filho. E muitas vezes, como mães, a gente tem momentos de aflição na nossa vida, não é verdade? A gente fica triste. Ana não comia, Ana vivia com o coração abatido, a alma abatida. E muitas vezes, como mães, a gente também fica assim. Às vezes, um filho que está longe do Senhor, né, que está rebelde, está nas drogas, ou não quer saber de Deus, não quer ir para a igreja, e isso aflige o nosso coração. Mas, Senhor, né, meu filho, olha lá, e a situação que está meu filho. E às vezes a nossa aflição pode ser um filho que é muito desobediente dentro de casa, não obedece. Isso deixa a gente triste, deixa a nossa alma amargurada, triste. E às vezes situações mesmo da nossa vida com o marido, com tudo à nossa volta, e vai deixando a gente triste e tudo mais. Você tem as suas aflições, eu tenho as minhas aflições, as minhas tristezas. Mas a gente tem que lembrar que existe um Deus que é por nós, que cuida de nós e quer nos ouvir em todo o tempo. Você tem colocado ao Senhor as suas aflições? Você tem derramado a sua alma na presença de Deus, como Ana derramou? Você tem colocado o seu filho, aquele que é rebelde, desobediente, que está longe de Deus, na presença do Senhor? Pense nisso. Existe um Deus que está do seu lado. Ele não te desampara. Tem um versículo em Isaías que eu acho maravilhoso, que Deus fala, mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu próprio filho, eu, Deus, nunca vou me esquecer de ti. Deus nunca vai se esquecer de nós. Ele nunca vai nos desamparar. Ele cuida de nós, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida de nós, Ele cuida com amor, com dedicação, com prazer. Lembre-se disso como mãe, você não está sozinha. Deus é contigo, Deus te ama, Deus cuida de você. E Ele vai te ajudar no momento da aflição. Ele vai estar o tempo todo do seu lado. Como uma mãe que você não está sozinha. Então, lembre-se disso. Grave essas duas verdades no seu coração. E eu quero desafiar você, por último agora. Se você tem uma plantinha na sua casa, um vasinho, uma flor, alguma coisa, eu quero desafiar você a pegar essa plantinha e colocar num lugar que você vai ver todos os dias. Pode ser em cima da sua mesa, pode ser lá na sua cozinha, em algum lugar. Põe essa plantinha lá e todos os dias, quando você acordar, estiver na sua casa, antes de ir para o trabalho ou trabalhando dentro de casa, as mulheres que estão em casa, quando você olhar para aquela plantinha, eu quero que você lembre dessas duas verdades. Primeiro, como uma plantinha precisa de cuidado para que ela possa crescer e ficar linda e bela, nós também, como mães, precisamos cuidar dos nossos filhos. E o maior cuidado é levá-los para perto de Deus. Em segundo lugar, que você lembre que, assim como uma planta precisa de cuidado, os nossos filhos precisam de cuidado, nós também precisamos. E quem cuida de nós é Deus. Ele sempre vai cuidar. Lembre-se disso. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, que você possa meditar se você realmente tem cuidado do seu filho, tem dado o melhor cuidado que ele precisa. E se você tem lembrado todos os dias que existe um Deus que cuida de você, que é com você e que te ama. Pense nisso, tá bom? E que essa palavra de alguma forma possa ir no mais profundo do seu coração e transformar e trazer refrigério, porque a palavra de Deus é poderosa. E ela pode sim fazer grandes coisas dentro de nós. Então que você receba essa palavra. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus encha cada uma de sabedoria. Me encha de sabedoria. Todas nós precisamos. E que a gente sempre seja guiado pela palavra do Senhor. Porque quando nós somos guiadas pela palavra do Senhor, nós vamos ter vitórias e mais vitórias na nossa vida. Deus abençoe. Mãe, feliz Dia das Mães. Eu amo a senhora muito. E eu sou grata ao Senhor por tudo que a senhora fez por mim. E muito mais do que tudo que a senhora fez por mim, a roupa que a senhora me deu, as coisas que a senhora me proporcionou, acima de tudo, eu sou grata a Deus. Porque a senhora me deu aquilo que eu mais precisava, que era o Senhor, era Deus. Obrigada pela sua dedicação. Só o Senhor para recompensar a senhora por tudo que a senhora fez por mim. Deus abençoe todas vocês. Um feliz Dia das Mães. Um grande abraço. Muita saudade. Logo, logo nos veremos. Tá bom? Então, Deus abençoe todas vocês.